nosso filósofo Aristóteles, e nossa teoria é a virtude está no justo meio. Ele fala que o homem faz parte de uma cidade e a sua felicidade depende da felicidade da cidade. O homem ele é feliz quando ele chega na sociedade. Para isso, ele precisa ter moral, evitando os vícios e atingir o justo meio. Tem alguns exemplos: a vaidade, que é o vício por excesso, a humildade, que é o vício por falta, e entre eles tem o respeito próprio, que é o justo meio. E o Aristóteles, ele dizia que não é possível chegar no justo meio sem ter ação, e para isso tem que ter alma. Nascido no ano 412 a.C. Ele foi um filósofo da Grécia Antiga. Ele foi expulso da sua cidade natal e daí foi viver em Atenas. Tornou-se um mendigo que habitava as ruas da cidade, fazendo da pobreza uma extrema virtude. Daí lá ele morava dentro de um barril e no lugar da casa, e ele andava pelas ruas de dia com uma lanterna acesa, procurando um homem honesto. Se estabeleceu em Coríntio e continuou a buscar uma vida que fosse natural e não dependesse de luxúrias da civilização. A tradição de Diógenes vivia a perambular pelas ruas na miséria, até que um dia ele foi capturado por piratas para ser um escravo. E dizem que seus únicos bens eram um alforje, um bastão e uma tigela, que simbolizavam desemprego e autossuficiência perante o mundo. Ele era conhecido como Quinos, que significava cão, e sua filosofia combatia o prazer, o desejo e a luxúria, pois isso impedia a autossuficiência. Diógenes foi considerado o primeiro homem, e a mais famosa história dele era aquela que ele andava pelas ruas de dia com uma lanterna acesa procurando um homem honesto. Outra, ele pedia esmola para uma estátua, daí perguntaram para ele por que, ele disse que era porque ela era cega e não podia ver ele, e porque ele já estava acostumado a não ganhar nada e não depender de ninguém para viver. A temática do cão. Diógenes acreditava que os humanos viviam artificialmente de maneira hipócrita e podiam ter proveito ao estudar o cão. Como qualquer animal, vive o presente sem ansiedade e não possui pretensões da filosofia abstrata. Esses animais pretendem instintivamente quem é amigo e quem é inimigo, diferente dos humanos, que enganam e são enganados uns pelos outros. O cão reage com honestidade frente à verdade. A Politeia, a República, escrita por Diógenes, ataca numerosos valores do mundo grego, preconizando, entre outros, a antropofagia, a liberdade sexual total, a indiferença, a sepultura, a igualdade de homens e mulheres e a negação do sagrado. O objetivo da vida feliz é o prazer. Para Epicuro, o objetivo da vida feliz é o prazer, mas em que consiste a felicidade? É bom ter muitos desejos. Segundo este filósofo, o prazer e a felicidade são certamente os critérios condutores do ser humano. O problema está em definir qual é o verdadeiro prazer e como otimizar o bem-estar pessoal. Lembrando que a um prazer imediato corresponde muitas vezes uma dor futura. Segundo Epicuro, a solução mais sábia está em submeter a busca da felicidade ao juízo da razão. É preciso, portanto, eliminar os medos inúteis da morte, dos deuses e da dor.
moderar as necessidades de modo que o seu gozo não se transforme no contrário, e principalmente a tranquilidade do espírito e serenidade. Epicuro dizia que tinha 3 pontos principais para uma pessoa ser feliz, né? O primeiro é o cálculo do prazer, o segundo é necessidades e o terceiro hedonismo. O cálculo do prazer consistia na ideia de que é possível maximizar o bem-estar da vida por meio do cuidadoso cálculo matemático, dos sacrifícios e do prazer decorrente de um comportamento. O cálculo não deve considerar somente as consequências imediatas, mas também as de longo prazo, posto que, frequentemente, satisfazer um desejo provoca uma imediata felicidade. Daí, a necessidade, que é do Epicuro, distingue 3 tipos de necessidade: naturais e essenciais a serem saciadas sempre. Exemplos são a fome, a sede e o sono. Se não for satisfeito, pode levar à morte. E a segunda necessidade, naturais e não essenciais a serem buscadas com moderação. Exemplo, comer bem ou demais, exceder-se nas práticas sexuais. O terceiro é não naturais e não essenciais, que nunca devem ser buscadas pela natureza artificial: glória, sucesso, riqueza, beleza. O hedonismo é o prazer e o fim e o princípio de uma vida feliz, objetivo em direção ao qual todo indivíduo orienta a própria ação. O Epicuro precisa distinguir entre prazer efêmero, que é felicidade e alegria, e prazer estável, ausência do amor dado, que somente o segundo tipo de prazer é perseguido pelo sábio. E o Epicuro condena a tentativa de satisfazer indiscretamente todo desejo, que defende a necessidade de racionalismo ético ou um sensato controle da razão sobre as emoções e as pulsões do espírito. Para Zedão de Sítio, o ser humano deve viver conforme a natureza, ou seja, conforme a virtude. Assim como o animal é inevitavelmente guiado pelo instinto, o homem deve fazer-se guiar pela razão, porque nesta reside a sua íntima natureza. Isso significa que o homem sábio deve evitar qualquer forma de paixão. Algumas de suas frases, que todos nós podemos errar, mas a perseverança no erro é que é loucura. A natureza deu-nos 2 orelhas e uma só boca, para nos advertir do que se impõe mais ouvir do que falar, e o amigo é um segundo eu. César Marco Aurélio Antônio Augusto, nascido a 26 de abril de 121, morte em 17 de março de 180, foi imperador da Roma de 161 até sua morte em 180, imperador e filósofo romano. Para Marco Aurélio, a fonte do bem estava na máxima: olha dentro de ti, aí se encontra a fonte do bem, sempre capaz de jorrar, se souberes sempre causar em ti mesmo, o lugar onde se vive e o papel social não tem a menor importância. A filosofia consiste na reflexão sobre a existência, na indagação interior, na meditação sobre a vida. Moros. Para Moros, quando todos trabalham menos. Em sua ilha de Utopia, Utopia é a obra mais famosa dele. A Utopia veio para instalar a igualdade social entre a religião, a sociedade e a igreja. E a política, né? Utopia. Os cidadãos são iguais entre si. Em sua ilha de Utopia, os cidadãos são iguais entre si. E todos se revezam nos trabalhos de agricultura e artesanato, e o trabalho é dividido de tal forma que impede o surgimento de diferenças sociais. Sêneca, a vantagem de ser espontâneo. Para Sêneca, a vantagem de ser espontâneo é buscar e não tornar-se ser escravo da racionalidade.
Buscar o crescimento espiritual não significa desprazer do corpo. Simplicidade, espontaneidade e presteza são as qualidades do sapiente, ou seja, daquele que se aceita pelo que é. Ao contrário da ansiedade, artificialidade de comportamentos, o frenesi de viver sem descanso, o desejo de viajar sem destino, são sintomas patológicos de uma personalidade que não aceita a própria natureza. Hume. As escolhas morais fundam-se no sentimento. Para Hume, a substância é um feixe de percepções, no âmbito do pensamento empírico. Voltado para a concretude de experiência, devemos concluir que, na realidade, existem somente determinadas qualidades particulares dos objetos que a mente, depois de aprendê-los separadamente, reagrupa e liga um termo linguístico para facilitar a memória e a comunicação. No primeiro caso é um homem que tem a vida desanimada, dá tudo errado, aí ele decide se matar. Mas daí ele tem ainda a razão de se perguntar se é uma violação ao dever para consigo mesmo tirar a própria vida. Aí tem uma frase aqui. A sua máxima seria esta: por amor a mim mesmo eu estabeleço o princípio de poder encurtar a minha vida a partir do momento em que prolongado tenho mais males a temer do que satisfações a esperar. Esse foi o primeiro. O segundo é quando o homem, ele quer pedir dinheiro, ele precisa de dinheiro emprestado, mas ele tem a consciência que não vai poder pagar. Ele quer dinheiro, mas não vai poder pagar. Aí, quando eu acredito precisar de dinheiro, logo eu peço emprestado, prometendo devolvê-lo, mesmo sabendo que não o farei nunca. Ora, é certamente possível que esse princípio do amor a mim mesmo ou da utilidade própria se conecte com todo o meu bem-estar futuro. Mas no momento a questão é: isto é justo? Eu transformo, portanto, a existência do amor a mim mesmo em uma lei universal e coloco a seguinte questão: o que aconteceria se a minha máxima se tornasse uma lei universal? No terceiro caso, o homem tem toda a capacidade de concluir um trabalho perfeito, mas o homem só pensa em ser feliz e curtir seus prazeres. No quarto caso, o homem é bem-sucedido, bem de saúde. Ela poderia muito bem ajudar as pessoas de grandes dificuldades. E ela diz: só que não estou disposto a contribuir para o seu bem-estar ou ajudá-los nas suas necessidades. Arthur Schopenhauer, 1788-1860. Pensava no querer e não querer, ser ou não ser. Para ele, os homens são como marionetes controladas por fios invisíveis. Esses fios estão dentro de nós e se chamam vontades. A vontade é o princípio fundamental da natureza, uma força incontrolável que move o mundo, uma força que se manifesta na natureza e no homem, desde os primeiros dias de vida. Uma criança nasce com vontade de comer, querer da mãe, querer colo. O homem, como tudo na natureza, está sujeito à força universal da vontade. Pensamos que dirigimos nossa vontade, mas é ela é uma fome insaciável e um querer irracional e inconsciente, sem ordem, sem objetivo, que nos domina. E essa vontade é uma força incontrolável que transforma o mundo cruel e maldoso. A vida é sofrida, pois um constante querer insaciável e toda realização nasce um novo desejo. Por isso, a vida é uma queda perpétua rumo à morte, e o prazer é somente uma ausência de dor, e não existe satisfação que dure para sempre. No mundo onde o homem é marionete da vontade, a única liberdade é a negação do querer e não querer. Quando o homem consegue isso, ele alcança uma paz imperturbável, uma calma profunda. Quando a vontade se desliga da vida, ele se desliga da dor. A individualidade também é dor, pois o querer íntimo entra em choque com o querer do mundo. Assim, o homem precisa se livrar da vontade individual e ser parte de um todo, compartilhando com os outros o sofrimento de viver.
Por isso que o budismo ele é bastante inspirado no Schopenhauer também. Grandes pensamentos de Schopenhauer foram sobre o budismo. E tem uma frase que apresenta o budismo que diz: estudar budismo é estudar a si próprio. Estudar a si próprio é esquecer de si próprio. E esquecer de si próprio é estar uno, é estar feliz com todas as coisas. E Schopenhauer também diz que a música é uma das artes preferidas dele, porque não precisa de palavras, ela só pode ser sentida. E a música, na verdade, é uma explicação. O mundo todo é uma música. Tem duas frases dele que é: para milhões e milhões de seres humanos, o verdadeiro inferno é a Terra. E quanto menos inteligente o homem menos misterioso lhe parece a existência. Como o homem deve colocar-se diante da vida? O instinto, paixão e embriaguez criativo. Descreva a condição do homem ainda perfeitamente entregada à natureza. Não existe nada de externo, porém, para quem anula o sentido de si mesmo. Seja ele o super-homem, ou o louco, ou ébrio, atordoado pelo vinho ou pelas drogas. Participa da vida diretamente e sem mediações. Ultrapassa os limites entre si mesmo, ou o mundo volta a ser uma simples parte da natureza, percebendo-se como tal e nada mais. Porque se vive para continuar a viver. Schopenhauer nasceu em 22 de fevereiro de 1788 em Danzig e morreu 21 de setembro de 1860, com 72 anos, em Frankfurt, na Alemanha. Para Schopenhauer, a única solução é esquecer que existe. De acordo com seu pensamento, a vontade de viver condiciona todos os aspectos da existência, produzindo alternadamente sofrimento e tédio. Para combater a vontade de viver, aconselho o silêncio, o jejum, a castidade, a renúncia sistemática, a fuga temporária da realidade, por meio da arte ou de práticas orientais de meditação. Tédio. Nada é mais insuportável para o homem do que ficar em descanso absoluto, sem paixões, sem nada para fazer, sem divertimento, sem uma ocupação. É então que percebe a sua nulidade, o seu abandono, a sua insuficiência, a sua dependência, a sua importância, o seu vazio. Logo brotarão do fundo da sua alma o tédio, a melancolia, a tristeza, a aflição, o ressentimento e o desespero. De todas as condições que se imagine, juntando todos os bens que se possa reunir, a condição de rei é a melhor do mundo, imaginando-se, portanto, um rei cercado de todos os prazeres de que pode desfrutar. Se, porém, o imaginarmos privado de distrações, enquanto reflete e avalia sua existência, felicidade e prazeres não lhe valerão mais. Ele fatalmente sucumbirá diante das ameaças que vê, das revoltas que podem ocorrer, e finalmente da morte e das doenças que são inevitáveis. E assim, privado do que domina a distração, eis que está infeliz, mais infeliz ainda que o último dos seus súditos que joga e pode distrair-se. O que buscamos não é a suavidade e a placidez dessa posse, que nos deixa pensar na infelicidade da nossa condição, nem o perigo da guerra, nem as preocupações dos cargos, mas o estrépito que nos impede de pensar a respeito e nos distrai, motivo pelo qual amamos mais a caça do que a presa. Assim transcorre a vida, busca-se o descanso, enfrentado uma série de obstáculos. O descanso torna-se insuportável porque nos faz pensar nas misérias presentes ou naquelas que nos ameaçam. Fichte foi um dos criadores do movimento filosófico conhecido como idealismo alemão, que desenvolveu a partir dos escritos teóricos e éticos de Immanuel Kant. Sua obra é frequentemente considerada como uma ponte entre as ideias de Kant e as de Hegel. Assim como Descartes e Kant interessou-se pelo problema da subjetividade e da consciência.
Fichte também escreveu trabalhos de filosofia política e é considerado como um dos primeiros pensadores do pangermanismo. São Porta Fichte foi um dos conferencistas popular, mas suas obras teóricas são difíceis. Acusado de ateísmo, perdeu seu emprego e mudou-se para Berlim. Suas obras principais são Doutrina das Ciências, Doutrina do Direito e Os Discursos da Nação Alemã. Fichte pronunciou seus discursos em plena ocupação militar do seu país pelos exércitos napoleônicos.